Salve amigos ligados do canal Abeco a Consciência. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós iremos entrevistar o professor Sérgio Rebelo de Lemburgo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Centro de Estudos Costeiros e Oceânicos. Fique com a gente. Não se esqueça de verificar sua inscrição, se ainda está inscrito no canal. Se não tiver, se inscreva, ative as notificações e nos vídeos, se gostar, deixe um like. Aqui é o canal Abeco a Consciência. Salve amigos ligados no canal Abeco a Consciência. Estamos de volta hoje para entrevistar o professor Sérgio de Lemburgo. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, tudo ótimo. Já vou começar atentando para o detalhe dessa blusa. Então, eu aqui de camiseta no Nordeste do Brasil, na Bahia, você com essa blusa, direto de... São Leopoldo? São Leopoldo. Grande Porto Alegre. Ok, Porto Alegre. 8 graus centígrados. Okay. Sérgio é professor titular do Departamento de Geologia do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e um dos pesquisadores do SECO, do Centro de Estudos Costeiros e Oceânicos. Então, hoje tem bastante história aqui para nos contar sobre a Abeco, sobre os trabalhos que já realizou, que estão sendo realizados. Eu tenho que pedir para, primeiro, agradecer aqueles nossos telespectadores assíduos que acompanham o canal todas as terças e todas as sextas, às 19 horas aqui no YouTube. Muito obrigado pela presença. E também pedir que deixe o like, Então é muito importante esse like. Feito isso, Sérgio, eu queria começar pedindo para que você falasse um pouco sobre você, sobre sua carreira. Ok, bom, quebrando um pouco a ordem, o protocolo, eu só queria chamar a atenção dos colegas aí do quaternário que nos primeiros 15 minutos da nossa conversa aqui, eu entrevistei o Ricardo, e eu conheço o Ricardo há pouco tempo, descobri que ele tem uma vida profissional já riquíssima, em 20 anos, que acho que também deve ser contada para os colegas quaternaristas, Então, é uma pena que a nossa conversa não tenha sido gravada, porque tenho certeza que ele tem uma história bem rica, que ia interessar aí a vários colegas aí que trabalham com o quaternário. Bom, eu sou geólogo de formação, Em 1983 me formei na URGS, tive uma formação muito endogênica, ou seja, graduação em Geologia na URGS, mestrado em Geologia Marinha na URGS, doutorado em Geologia Marinha na URGS. E essa foi uma das razões que me levou a buscar alguma formação no exterior, o que me levou para a Austrália em 1997, para realizar um pós-doutorado na Universidade de Sydney. Mas eu retorno ao momento da minha graduação, só para destacar para vocês, acho que a gente acaba, às vezes, contando histórias, repetindo essas histórias, em que a nossa escolha profissional, muitas vezes, passa por fatos, aspectos interessantes. Eu, inicialmente, sempre pensei em fazer oceanografia, Mas morando em Porto Alegre, eu teria que me deslocar para Rio Grande, isso não era grande coisa, Mas, como éramos 5 filhos, a alternativa que apareceu foi, fazer geologia na URGS e depois fazer um pós-graduação em Geologia Marinha, que já existia o curso de pós-graduação em Geologia Marinha. Então, essa foi a escolha. Toda a estrutura já montada em Porto Alegre, Então, comecei meu curso de Geologia, só que no curso de Geologia a gente não vê praticamente nada de geologia marinha, muito pouco. Então, eu perdi essa conexão com a geologia marinha durante o curso, e me formando em geologia em 1983, a única perspectiva de emprego era a exploração de ouro na selva amazônica, algo que
não me interessava, né? Que acabou resultando numa situação de impasse, né? Ok, formado em geologia, né? O emprego disponível é explorar ouro, né, na selva amazônica, né? Então, eu, após formado em geologia, fiquei aí uns 4, 5 meses, né, tentando redirecionar, né, a minha atividade profissional. Até que aparece, né, na minha frente um curso de especialização em administração e planejamento dos recursos do mar. Um curso oferecido pelo Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceânica, né? O cara se referiu ao SECO, né? Anteriormente ele era o Centro de Estudos Costeiros e Oceanográficos, né? Houve uma mudança na denominação, mas mantivemos a sigla, né? Então, o SECO hoje, a sigla SECO, né? Na verdade, ela representa o Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceânica. Então, nessa oportunidade, em 1984, né, o professor Luiz Roberto Silva Martins, né, um dos fundadores do SECO, ele estava oferecendo esse curso, né, de administração e planejamento dos recursos do mar, né. Como apareceu o mar na história, né, eu entrei em contato com o professor Martins, né, e ao ele me relatar o conteúdo, né, o conteúdo programático do curso, eu instantaneamente manifestei interesse, né, e após uma rápida conversa ele me garantiu uma vaga nesse curso, né. E aí o curso começa, né, com uma introdução à oceanografia, né, ministrada pelo professor Vilvoc, Jorge Alberto Vilvoc, e pelo professor Luiz José Tomazelli. Bom, primeira semana, né, de introdução à oceanografia, e eu restabeleci contato, né, com a oceanografia, né, já formado em geologia, né. E o curso teve uma duração de 4, 5 meses, era um curso de especialização, e já no final do ano ia ocorrer a seleção para o programa de pós-graduação em geociências, né, que já tinha como uma das suas áreas a área da geologia marinha, né. E aí eu tomei a decisão de que eu ia continuar na geologia e ia voltar à geologia, né, para a investigação, estudos, pesquisas, né, nos oceanos, né. Então, esse programa de pós-graduação em geologia marinha veio bem a calhar, né. Eu me preparei para a prova de seleção, entrei, fui classificado para o mestrado e aí, bom, né, restabeleci esse contato, né, que eu tinha, na realidade, na época de criança, né, interesse pelo mar, né, o que chegou a me levar a pensar em fazer o curso de oceanografia, mas que facilmente eu fui convencido, né, de que a geologia tinha muitas afinidades, né. Essas afinidades não apareceram durante o curso, mas reapareceram, né, nessa oportunidade então de realizar o mestrado em geologia marinha. E aí, bom, né, no momento em que tu estás, né, numa área, né, pela qual tu tens prazer em ler, né, investigar, discutir, ninguém te segura, né? Na conversa que eu tive há pouco com o Ricardo, isso também ficou bem claro, né, na história dele, né? Ou seja, tu tem interesse numa área, né, tu passa por alguns problemas, algumas dificuldades, mas se é aquilo que tu gosta e que tu persiste, né, ninguém te segura, né? Então, eu comecei ali, então, a desenvolver minhas atividades na área da geologia marinha, né? Mestrado orientado pelo professor Martins, né? Fim do mestrado, né? Uma época de intervalo entre mestrado e doutorado, trabalhando em projetos, né? Com parcos recursos, né? Mas aí apareceram os concursos para a Universidade Federal de Santa Catarina, Federal do Rio Grande do Sul, né? Quando eu pensava em começar o doutorado, né, eu fui chamado para os 2 concursos, né. Naquele momento eu optei pela URGS, né, e, bom, ali estou até hoje, né, já são 31 anos de Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né. Mas, como eu havia mencionado, né, Ricardo, né, eu tive uma formação muito endogênica, né, URGS, né, a URGS, bom, hoje é parte, né, fundamental da minha vida profissional, né. Mas eu sentia isso como um problema, tanto que antes de ser contratado na URGS, eu estava organizando um doutorado na França, né? Cheguei a
começar a estudar francês, né? Mas aí, né, as coisas que acontecem na vida da gente, né? Casamento, bom, e agora ir sozinho para o exterior é uma coisa, né? Com outra pessoa já é outra, né? E aí começam a surgir oportunidades que a gente está sempre, né, buscando, cavando essas oportunidades, né? Eu acabei, então, em função desses concursos, sendo contratado na URGS, e aí, então, reestruturei meu doutorado, né? Bom, começando, né, a carreira docente, né, de pesquisador na URGS, eu achei que o melhor, então, era começar meu doutorado por lá mesmo, né, e foi o que eu fiz. Só que eu senti que faltava algo fundamental, né, que era uma experiência mais ampla, né? E aí procurei me colocar num centro de pesquisas, né, que na época tinha muito destaque, o Coastal Studies Unit, né, da Universidade de Sydney. Infelizmente, esse centro de pesquisa já não existe mais, né? Na época, ele era formado por pesquisadores, né, muito destacados, né, como o Andy Short, né, o Peter Roy, Peter Cowell, né? Uma turma importante, né, da geologia marinha e costeira da Austrália. Então, com a indicação do Guilherme Lessa, né, que havia recém-voltado do doutorado dele lá na Universidade de Sydney, né, eu fiz contato com o Peter Roy e consegui a oportunidade de realizar meu pós-doutorado, né, na Austrália, né, durante um ano, né. E para mim foi um turning point, né, foi uma mudança importante na minha carreira, porque além de eu consolidar o meu inglês, que era todo adquirido, né, no Brasil, né, mas um ano de Austrália, né, foi muito importante, né, mas principalmente o contato com pessoas que realizavam, né, trabalhos de ponta na época, né, na área da geologia marinha e geologia costeira, né. Então, desse meu pós-doutorado, né, surgiu a publicação do meu primeiro artigo numa revista internacional, né, e os contatos que eu fiz na Austrália em 97, né, bom, me renderam frutos, né, importantes, né. E aí então eu volto para o Brasil e, bom, né, eu me senti então fortalecido em condições de desenvolver, né, trabalhos com uma qualidade superior, né. E aí é quando eu tenho a oportunidade de, junto com o grupo na época, né, dar início aos trabalhos de subsuperfície no Rio Grande do Sul, né. Talvez muitos de vocês conheçam, né, o trabalho de mapeamento geológico superficial realizado pelo grupo do professor Vilvoc, né, com participação importante de Tomazelli, na época o Norberto Horn, né, Flávio Bach, né, uma turma, né, que realizou um mapeamento da planície costeira do Rio Grande do Sul, na escala 1 para 50 mil, apresentando mapas na escala 1 para 100 mil, fantástico, né? Que pela primeira vez delineou, né, de maneira muito clara, né, os sistemas deposicionais, né, que estruturaram a nossa planície costeira, né? Mas faltava informação de subsuperfície. Então, em 2000, nós iniciamos, né, uma campanha de sondagens, né? Mais tarde, um pouco, o Eduardo Barbosa, né, trouxe o GPR, né? E aí a gente começa, né, a desenvolver atividades de um grupo, né, que, bom, né, eu vou te perguntar sobre essas atividades e algumas coisas mais atuais, né, Sérgio? Mas assim, o relato que você fez aí muito interessante, começando com a própria endogenia, né? Então, vindo de você, um professor titular, com ampla experiência, já orientou e orienta a graduação, mestrados, doutorados, enfim. É importante esse destaque, até mesmo encorajador, né, para algumas pessoas ousarem, né, a fazerem uma trilha. E, enfim, os professores sempre vão estar ali para apoiar e para dar aquela força. A segunda colocação que você fez e citou, né, alguns professores muito importantes aí da escola australiana e que você, assim como o Guilherme Lessa, trouxeram também um conceito,
né, do outro lado do mundo, em termos de morfodinâmica, do Roy, do Coyle, do Andy, que é um pouco distinto, por exemplo, daquelas influências norte-americanas, né? Então a gente tem conceitos um pouco diferentes em termos de olhar e analisar a zona costeira, né? E aí fecha com essa introdução de uma análise mais detalhada de subsuperfície dos cordões litorâneos ou da planície costeira ou da província marinha, como o Norberto aqui num dos nossos vídeos também já falou, né, quando ele cita o professor Tomazelli e o professor Bilvock, que foi quem introduziu esses termos província costeira e província marinha. Falando nessas pessoas, Sérgio, eu gostaria que você lembrando um pouco da sua história, quem foram as pessoas, os professores, os pesquisadores que mais influenciaram sua carreira positivamente? Ok. Bom, sem dúvida alguma, né, eu começo pelo professor Luiz Roberto Silva Martins, já falecido, faleceu em 2010, né? Ele foi o fundador do Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceânica, meu orientador de mestrado e doutorado, mas fundamentalmente foi a pessoa que me deu uma vaga naquele curso de Administração e Planejamento dos Recursos do Mar, que me permitiu redirecionar a minha atividade, né, dentro da geologia, né? Então, sem sombra de dúvida, o professor Luiz Roberto Silva Martins, mas também, né, dentro da minha trajetória, né, muito importante, o professor Paul Edwin Potter, né, infelizmente falecido agora em 2020, abril ou maio de 2020, já com 95 anos, mas um cara que, por amizade com um amigo que ele tinha em São Paulo, acho que em Bauru, né, ele começou a visitar muito o Brasil e veio parar na URGS, né, e ficou conosco lá, acho que de 1996 até 2008. Né. E o professor Potter, né, conhecido por livros junto com o Pettigrew, né, nos anos 60, 70, né, e por livros, né, dele mesmo, né, ele era um cara que impecável, né, na redação técnica em inglês, né, devido à sua vasta experiência, né. E foi com ele que eu vou dizer que desenvolvi, né, a minha redação técnica de artigos em inglês, né. Então ele literalmente te dava aulas particulares, né, de redação técnica em inglês, né. Então redigi com ele o meu primeiro artigo, né, relacionado à minha tese de doutorado, mas que infelizmente foi um artigo rejeitado, né. Eu disse, pô, professor Potter, né, esse trabalhão que a gente teve, primeiro artigo submetido, rejeitado, né? E a gente logo entendeu que era um trabalho que explicava por que a aplicação da técnica da termoluminescência lá em 1993, 94, por que ela não tinha dado certo, né? Então, realmente, a gente entendeu que um artigo, né, naquela época, tentando justificar, explicar por que não havia dado certo, né, a nossa aplicação da técnica, né, em sedimentos lagunares, né, do Rio Grande do Sul, né, já não era mais de interesse porque a TL já tinha algum desenvolvimento, né, problemas reconhecidos, o que culminou com o aperfeiçoamento da técnica, né, mais tarde, né, com o aparecimento da LOI, ou da Optical Stimulated Luminescence, né. Então, o professor Potter, né, nós continuamos a trabalhar juntos, né, e os meus primeiros artigos científicos, né, publicados em revistas internacionais, tiveram a mão dele, né, e então ele é uma pessoa que realmente influenciou muito, né, e foi muito determinante, né, no meu aprendizado, né, da redação técnica em inglês, né. Aí, bom, com essa ida para a Austrália, né, então também não tem como eu não mencionar o Peter Roy, que foi a pessoa com quem eu interagi diretamente durante um ano, né, e o Peter Cowell, né, e também o Andy Short, né, mas o Peter Roy foi a pessoa com quem eu interagi, que eu destaco, então, né, nessa lista de pessoas influentes. E mais tarde, né, a pessoa que hoje é meu irmão, meu amigo, né, que é o Patrick Resp, né. E aí eu faço
um link com a Bequa, né? Porque em 2001 eu passo a palavra para o nosso entrevistador. 2001, exatamente. 2001, isso. 2001. 2001. Na verdade, eu estava tentando me lembrar qual era a relação de 2000. É que em 2000 eu assumi a direção do SECO, né? E já em 1999, no congresso da Bequa em Porto Seguro, né, em Salvador, né, nós havíamos assumido o compromisso de realizar o congresso seguinte em 2001. Né. Em 2001, então, trouxemos o Patrick Hesp, que era uma autoridade em dunas, né, em processos eólicos, né, para ser o principal palestrante, né, do congresso. Né. E, bom, as afinidades surgiram imediatamente, e desde então a gente tem colaboração com o Patrick Hesp, né? E dessa colaboração resultou, por exemplo, o livro, né, que a gente publicou em 2009, né, sobre a geologia das barreiras costeiras holocênicas brasileiras, né? Então, mais recentemente, né, o Patrick Hesp, né, uma pessoa que eu destaco, né, como uma pessoa que também influenciou, né, de uma maneira importante, significativa, a minha carreira acadêmica. Tá ótimo, Sérgio. Grandes influências aí, pessoas reconhecidas. Importantes. Né? Ajudaram a desenvolver muito as ciências, inclusive aqui no Brasil, né? Principalmente. Bom, hoje em dia, Sérgio, quais seriam as suas áreas de atuação? Né? Explique um pouco sobre elas. Você falou, obviamente, do mapeamento de subsuperfície, mas, assim, falou da evolução das planícies costeiras, da dinâmica costeira, mas explique um pouco sobre essas áreas. Pois é, essa é uma parte, assim, que eu... aí, por questão de temperamento, né, são aí 31, 32 anos, né, nessa área, né, eu mantive um foco quase que restrito à evolução de sistemas do tipo barreira-laguna, barreiras costeiras, né, e não dei muita abertura para outras áreas da geologia marinha e costeira. Né. O meu mestrado foi em deltas, né, desenvolvidos no bordo da plataforma continental, em condição de nível de mar baixo. Né. Nós tive que espernear, né, para obter dados de sísmica de reflexão muito limitados na época. Né. Fiquei esperando uma operação Geomar, que nunca aconteceu, né, que não necessariamente teria conseguido adquirir registros de sísmica de reflexão de alta resolução. Né. Então, consegui concluí o meu mestrado, né, com dados pré-existentes. Né, e logo vi a dificuldade, né, de trabalhar, né, nos anos 80 e 90, né, com a necessidade de meios flutuantes, né, ou seja, trabalhar na plataforma continental. E aí logo vi que se eu quisesse autonomia de trabalho, eu tinha que desenvolver o meu doutorado, né, em uma área de estudo acessível, né, que eu pudesse pegar o meu carro e em meia hora, ok, tem um problema, chego lá e resolvo. Então, avancei, né, sobre a planície costeira, né, e decidi que era ali que eu ia, né, desenvolver minha pesquisa, né, em geologia marinha e costeira. E aí, como o Rio Grande do Sul, né, a nossa planície costeira, ela foi estruturada fundamentalmente, né, a partir da evolução, a formação e evolução de sistemas do tipo barreira-laguna ou laguna-barreira, né, eu acabei mergulhando, né, nesse mundo das barreiras costeiras, né, e praticamente fiquei ali, né. Claro que as barreiras costeiras nos oportunizam trabalhar também com dunas costeiras, né, algo que começou a fazer parte da minha atividade profissional a partir das atividades de colaboração com o Patrick Hesp, né. Mas ao mesmo tempo eu falo isso, né,
com o sentimento de que eu acho que se eu fosse começar novamente, eu acho que eu ia abrir um pouco mais esse leque, né? Então, eu hoje me considero com um certo grau de especialização, né, na formação e evolução de barreiras costeiras, né? Claro que isso acaba te dando conhecimento, né, em relação a outros sistemas deposicionais, porque nos sistemas lagunares se desenvolvem deltas, enfim, né? Mas eu acho que eu focalizei demais, né? Mas existe muito pano para manga, muito a ser feito ainda, né, com relação a esses sistemas deposicionais. Então, por aí que eu fiquei, é aí que eu vou encerrar a minha carreira acadêmica, estudando barreiras costeiras. Esse encerramento ainda está longo. Vamos falar agora. Deixa eu te perguntar uma coisa. Um dos projetos que você tem realizado é essa Barreiras Costeiras Holocênicas da Planície Costeira do Rio Grande do Sul como modelo análogo de reservatórios de óleo e gás, né? Então, esse é um dos projetos. Mas antes de você nos contar um pouco sobre isso, e até mesmo pegando esse gancho do que você falou, explique, na tua visão, qual é a importância desse depósito e como essas barreiras elas nos ajudam a entender a evolução, no caso de toda a zona costeira, e depois, né, como que você faz prever os impactos das alterações climáticas e das alterações do nível do mar sobre o nosso litoral, analisando aí pela sua experiência com estudos de barreiras lagunas. Ok. Bom, Ricardo, nós temos aqui, basicamente, o registro sedimentar de 4 sistemas deposicionais, né, tipo barreira laguna, né, chamadas aqui de barreira 1, 2, 3 e 4. As barreiras 1, 2 e 3 são pleistocênicas e a barreira 4 é a barreira holocênica, atual, ativa ainda, né? Então, claro que a gente trabalhou principalmente com a barreira 4, a barreira holocênica, onde tu observas o registro e o processo responsável pela geração do registro, né? Isso nos satisfaz muito mais, né? Mas todo o trabalho de grande detalhe com a barreira holocênica, né, abriu nossos olhos para entender melhor, então, a formação das barreiras pleistocênicas, né? Então, hoje, a evolução da barreira 3, a barreira pleistocênica formada, né, no clímax do Mar Alto de aproximadamente 125 mil anos atrás, né, ela já começa a ser entendida com aplicação direta do que a gente hoje conhece da barreira holocênica, ou seja, aquela clássica aplicação do conhecimento do presente para conhecer, né, a evolução passada, né? Então, nós trabalhamos durante muito tempo, né, no Rio Grande do Sul, entramos em Santa Catarina, né, em 2002, 2003, 2004, né, uma vez que, né, a fronteira com o estado de Santa Catarina é uma fronteira política, né, e os nossos sistemas deposicionais classicamente se desenvolvem, né, com o mesmo padrão até o Cabo de Santa Marta, em Santa Catarina, né? Então, é um intervalo aí de mais ou menos 750 quilômetros, né, entre o Farol de Santa Marta, né, no sul de Santa Catarina, e La Coronilla, no Uruguai, né, que são, pelo menos, os limites, né, evidentes, né, expostos, né, na linha de costa, né, de altos estruturais que definem, né, a bacia de Pelotas, né. E esta barreira holocênica, né, com 750 quilômetros de extensão, ela é a expressão moderna, atual, né, de sedimentação dessa bacia marginal que é a bacia de Pelotas, né. Bom, tu me perguntavas também, né, a importância disso, né? E a importância desses estudos, né, das barreiras, lagunas, esse sistema, no entendimento da evolução da costa e até mesmo para
não é prever, as mas situações talvez... atuais, né, de nível de mar em elevação e efeitos, né, Acho que é dessa forma elevação do nível do mar. Uhum. Pois é, então, juntando as duas coisas, né, essa nossa bacia de Pelotas, né, na sua expressão, na forma, né, dos seus depósitos quaternários, em particular dessa barreira holocênica, né, com 750 quilômetros de extensão, ela nos mostra, né, situações geológicas muito interessantes, né? No mesmo intervalo de tempo, né, os últimos 7.000 anos, né, se desenvolveram barreiras regressivas e transgressivas, né, com o nível do mar apresentando essencialmente o mesmo comportamento, né? Ou seja, né, em alguns setores da costa, né, ainda é evidente, claro, um processo de transgressão marinha, deslocamento da linha de costa no sentido do continente, né? Enquanto que em outros setores, nos últimos 7.000 anos, né, o comportamento foi oposto, né? Regressão da linha de costa, né? Então, isso nos mostra que o nível do mar variando aí nos últimos 6.000 anos, né, 2 a 3 metros, né, ele não teve o controle absoluto da evolução costeira, né? Muito mais importante foram fatores que influenciaram o balanço de sedimentos, né? Então, a gente é obrigado a pensar que, bom, o nível do mar agora é em elevação, né? Quem sabe nos últimos 200 anos, né, desde que foi incrementada, né, a emissão de CO2, né, na atmosfera, né, intensificando o efeito estufa, né, muito se pensa, né, no tipo de registro que isso pode estar sendo deixado, né, na nossa barreira holocênica, né, ou em termos de comportamento da nossa linha de costa, né. O fato é que a experiência adquirida, né, de evolução geológica de médio a longo período nos mostra que esse nível do mar em elevação, quem sabe nos últimos 200 ou 300 anos, há uma taxa aí de 1 a 3 milímetros por ano, né, essa variação ainda não é suficiente para produzir um registro claro e evidente, né, na nossa linha de costa, né. Todos os problemas de erosão que nós temos aqui são explicados ainda, né, como uma evolução natural, geológica, né, envolvendo um comportamento, né, de médio a longo período, né. As nossas barreiras regressivas, né, ou progradacionais, né, fotografias aéreas nos indicam que elas ainda mostram um comportamento, né, progradacional ou com a sua linha de costa regressiva, avançando mar adentro, né. Então, o fato é de que essas mudanças climáticas influenciando o nível do mar, provavelmente elas necessitam ainda de um tempo maior para que a gente observe efetivamente um registro, né, desta elevação contemporânea do nível do mar, né, no comportamento, né, da nossa barreira holocênica ou da nossa linha de costa, né. E isso, claro, se aplica, né, globalmente, né. Ou seja, o nível do mar, ele assume o comando da evolução costeira quando ele sobe rapidamente a taxas elevadas, quem sabe 1, 2 centímetros por ano, ou quando ele rebaixa rapidamente. Agora, quando ele começa a subir lentamente ou rebaixar lentamente, né, ele facilmente perde o controle da evolução costeira para fatores que controlam o balanço de sedimentos. Então, registros evidentes, né, de uma elevação contemporânea do nível do mar, acho que ainda necessitarão aí de algumas décadas ou séculos, né, para aparecerem, né. Enfim. Interessante, Sérgio. E continuando nesse assunto de barreiras, então, conte um pouco sobre esse projeto, né, que é uma iniciativa sua, com alguns parceiros, quem são, quais são os seus objetivos principais do estudo das barreiras costeiras holocênicas como análogo de reservatório de óleo e gás. É que tem uma importância e um impacto social tremendo, né? Ok. Bom, pessoal, nesses tempos de pandemia, né, todos estamos com hábitos distintos, né? Eu tinha um cachorrinho aqui dentro que quer sair desesperadamente antes que ele comece a latir. Só um momento. Ok. Bom, Ricardo, né, eu destaquei para ti, né, 2 projetos, né, que são os projetos mais atuais, né? Um deles, né, fazendo uso, né, do nosso conhecimento
bastante detalhado da barreira holocênica, né, como um estudo de análogo, né, de reservatórios de óleo e gás, né. Na realidade, né, essas são oportunidades que aparecem, né, de financiamento de projetos de pesquisa, né, um financiamento robusto da Petrobras, que nos foi oportunizado, né. Na verdade, é o segundo projeto, né. O primeiro deles com a Petrobras foi aplicado ao estudo de vales incisos, né, na região do Taim, no sul da planície costeira do Rio Grande do Sul, né, desenvolvido lá entre 2007 e 2009, né, e a partir de 2011 iniciamos esse segundo projeto, né, em parceria com a Petrobras, né, que tinha por objetivo estudar características, né, de reservatórios de óleo e gás, né, relacionados a depósitos arenosos, né, de barreiras costeiras, né. Então, dentro daquela ideia, né, de que com esses corpos arenosos expostos na superfície, fica mais fácil a gente acessar, então, características estratigráficas, né, sedimentológicas, né, desses depósitos arenosos, né. Então, esse foi um projeto, né, desenvolvido, então, entre 2011 e com algumas prorrogações, ele se estendeu até 2014, meados de 2015, né, e que nos permitiu um avanço muito grande, né, no conhecimento das nossas barreiras regressivas, em particular a barreira regressiva do Cassino, uma barreira que progradou 18 quilômetros, né, em 6.000 anos, né, provavelmente uma das barreiras regressivas mais desenvolvidas no mundo inteiro, né. Então, ali foi possível um estudo de alto detalhe, né, com sondagens, né, geofísica, né, essencialmente GPR, né, muito dinheiro para datações, né, por carbono 14, luminescência opticamente estimulada, né. Enfim, foi um momento importante, né, porque nós tínhamos algumas questões ainda pouco resolvidas, né, e este projeto, né, de estudo de análogos, né, em parceria com a Petrobras, nos permitiu um grande avanço, né, no estudo das nossas barreiras regressivas, né. Certo. E o outro... Fala. Antes, só uma dúvida. A bacia de Pelotas, ela já faz diferença com a bacia de Santos, né, que é o contato a norte, justamente por conta da praticamente ausência do sal, né? Então, ela é dominadamente pelítica e arenosa. Você consegue nos contar aí, indo para a aplicação desse trabalho de vocês, por exemplo, os análogos das barreiras que foram estudadas, né? Você soube do desdobramento dessas aplicações dentro da própria Petrobras, no sentido de detalhamento dos reservatórios, ou não? Simplesmente... Não, Ricardo, a gente não tem, né, informações assim, né, muito precisas, né, com relação ao que é feito do relatório que a gente apresenta, né? Isso não tem mesmo. A Petrobras, né? Eu imagino, aí a opinião minha, que ele está colocado numa estante, né? Claro, simbolicamente, né? Porque é um documento em PDF, então ele está arquivado, né? Eu acho que nós conseguimos alguns resultados interessantes. Um deles, né, é a demonstração de que esses corpos de areia eles têm uma variação lateral ou longitudinal muito importante, né? Ou seja, ele se espessa e se torna mais delgado, né, ao longo desses 750 quilômetros de extensão da nossa linha de costa, né? Ou seja, essa barreira ela é praticamente contínua, né? E esse depósito arenoso ele oscila na sua espessura, nas suas relações com potenciais rochas geradoras e rochas selantes, né? Que potencialmente seriam estruturas de armadilha para propiciar a acumulação de óleo e gás, se a gente coloca isso, né, em profundidade, né? Então, apareceram relações importantes e interessantes
ao longo da barreira holocênica e desta barreira holocênica com as barreiras pleistocênicas, porque em alguns locais a barreira holocênica, os depósitos arenosos, já estão justapostos aos depósitos arenosos das barreiras pleistocênicas, né? Então, apareceram relações estratigráficas, né, interessantes, né, o que nos permite interpretar diferentes unidades de fluxo de óleo e gás, né, com estruturas, né, de armadilhas, selantes intercaladas, né. Só que na Bacia de Pelotas, como tu bem colocaste, né, nós temos uma configuração, né, estratigráfica e basicamente em termos de registros sedimentares, né, e de evolução da bacia propriamente dita, que tudo indica não foi favorável a acumulações importantes de óleo, né. Hoje em dia ela é focalizada de modo particular com muito interesse, né, em gases de hidrato, né, que potencialmente podem vir a ser, né, uma fonte de energia, né. Então, na nossa bacia, em prospecção de óleo e gás, né, na nossa bacia de Pelotas, eu acho que isso é algo que, infelizmente, não vai chegar a ter maiores desdobramentos, né? Porque eu acho que um dos principais resultados que a gente obteve foi essa grande continuidade lateral dos depósitos arenosos, né, e as variações, né, que esses depósitos arenosos apresentam, né? O que talvez a gente não encontre em outras bacias, né, que são um pouco mais compartimentadas, que não apresentam essa continuidade longitudinal tão expressiva, né? E como a gente sabe que, né, recursos energéticos, né, de óleo e gás, né, provavelmente nos próximos 30, 40 ou 50 anos, né, provavelmente, né, estarão à míngua, ou seja, já não representarão um recurso energético importante, né? Eu acho que o projeto serviu bastante, né, para a gente incrementar o grau de conhecimento com relação às barreiras costeiras aqui no Rio Grande do Sul, formação de pessoal, né, alunos de mestrado e doutorado que se vincularam ao projeto, bolsistas de iniciação científica, né, e um conhecimento que foi gerado, né, para o nosso contratante, no caso a Petrobras, que está lá disponível, né? Mas essa é uma interpretação minha, né? De que eu não vejo assim a médio e curto prazo, né? E nem no longo prazo, né? Talvez um uso imediato, direto dos resultados, mas indiretamente ele certamente contribuiu na formação de recursos humanos e para o incremento do conhecimento, né, das nossas barreiras costeiras, das barreiras costeiras como um todo, porque foram publicados artigos, né, e que estão aí espalhados e contribuindo, né, com o avanço do conhecimento, né. E a gente sabe que a indústria ela gira em outro ritmo, né, e ao contrário da academia, eles não publicam tantos os artigos porque o segredo é a alma do negócio, né? Então exato. Vamos pensar dessa forma, né? Mas aí já fica até uma opinião minha aqui, que tem muitos dados levantados pela Petrobras ou por outras empresas que estão trabalhando aqui em consórcio, que muitas vezes esses dados não têm serventia para eles, né? Principalmente serventia estratégica. Quando a gente fala em quaternário, ele não é a rocha geradora de petróleo, então ele não tem essa serventia estratégica, mas é muito utilizado fazer algum levantamento, uma sísmica ou outro tipo de dado que as empresas poderiam estar, né, e o governo brasileiro também auxiliar, e quem sabe as universidades fazerem um movimento mais sério nesse sentido, e a gente conseguir liberação desses dados para estudos acadêmicos, porque uma coisa que você levantou aí, que você já faz há muitos anos, né, há décadas, né, é formação de recursos humanos. Então, se a própria Petrobras contrata um geólogo, um especialista, e essa pessoa ela está mais bem formada, é um ganho extra para a empresa. Né? E a formação vem dentro das instituições, né? Vem principalmente através dos programas de pós-graduação
e que a URGS, aí, nomeadamente, é um dos melhores programas de pós-graduação, né? CAP7, reconhecidamente aí a níveis nacionais e internacionais. Então, fica aí até meu apelo para que essas empresas vejam, quem sabe, liberação desses dados, porque são dados que não têm nenhuma visão de conhecimento estratégico para a indústria de petróleo, mas para a sociedade brasileira, esses dados, por exemplo, um levantamento de side-scan sonar, ou uma batimetria multifeixe de detalhe, ou mesmo os perfiladores de subfundo, como você descreveu no seu mestrado, a dificuldade que era de estudar os sistemas de deltas ou cânions, né, ali na borda da plataforma, justamente por conta desses dados. São dados rasos, né, de baixa penetração, mas com alta resolução, e que para a academia isso daí vai representar um ganho tremendo. Né? Não, os trabalhos de geotecnia para a construção e implantação das plataformas de petróleo, né, deve ter side-scan sonar, sismo de alta resolução, né, na Bacia de Campos, Bacia de Santos. Né? Exatamente. A lâmina d'água de 2.000, 3.000 metros de profundidade que, poxa, precisa de uma indústria para financiar esse tipo de coisa, né? Você também destacou quanto é difícil trabalhar no mar, né? Se lançar ao mar, trabalhar sobre plataformas flutuantes, né? Então, a gente até faz aí outra menção, né? Que o MEC, ele inaugurou, né, os navios, as plataformas flutuantes, Ciências do Mar, 1, 2, 3 e 4. Então, a gente tem um aqui, vocês receberam um aí para atender a região sul, Rio de Janeiro recebeu um para atender a região sudeste, o Ceará, o Pernambuco recebeu um para atender a região nordeste, e o Pará recebeu um para atender a região norte. Então, nós temos 4 navios escola agora, são Ciências do Mar 1, 2, 3 e 4, para, quem sabe, atender um pouco melhor. Certo? Outro projeto importante, e aí até o destaque, né, do programa, da internacionalização do programa, e bem dentro desse contexto de dados que muitas vezes não são estratégicos para a indústria do petróleo, mas são totalmente estratégicos para a formação e capacitação de recursos humanos. É um projeto que você vem desenvolvendo em parceria com a Austrália, né, com o seu colega, o RESP, o professor RESP. Né? Então, o título é Mudanças Climáticas e Oceanográficas registradas nas barreiras regressivas do sul do Brasil e sul da Austrália e suas potenciais teleconexões. Então, já é um termo que algumas vezes nós conversamos e você fala sempre dessas teleconexões. Explica esse projeto. A parceria, a gente sabe, já surgiu há anos atrás, né, com a tua ida para o pós-doc, mas explica esse projeto que me soou aí bastante interessante, complexo e multidisciplinar. Pois é, Ricardo, sabe que entre as barreiras costeiras, né, as barreiras regressivas ou progradacionais, né, elas contêm registros, né, de importantes variações climáticas, né, locais, né, e oceanográficas, né, durante o desenvolvimento desta planície, né, usualmente formada por cordões litorâneos, né? E isso é algo já, né, relativamente antigo, né, conhecido, né, mas que muito recentemente começou a merecer uma atenção maior, talvez a partir de 2010, né? 2011 tem um trabalho clássico, né, de um pessoal lá do sul da Austrália, né, não recordo agora o nome do autor principal, né, mostrando as barreiras regressivas como arquivos, né, de registros sedimentares, né, produzidos por condições climáticas extremas, né, condições oceanográficas extremas, né.
E as nossas barreiras regressivas aqui no... Eu ia te falar isso. Você trabalha tanto com barreiras que na tua fala a gente já percebe que as barreiras elas já se tornaram proxies nos seus trabalhos, né? Como eu comentei há pouco, né, com vocês, né? Se eu tivesse que traduzir assim, né, a minha vida acadêmica, né, como pesquisador, né, ela está vinculada às barreiras costeiras, essencialmente, fundamentalmente, né? E as barreiras regressivas, então, elas guardam esses registros, né? Claro que não em modo contínuo, né? Porque às vezes a gente pensa ou imagina que a barreira regressiva ela, né, se desenvolve linearmente ou de uma maneira contínua e regular. Na realidade, ela tem intervalos, tem gaps, né? Tem momentos em que ela sofreu um processo de erosão, volta a progradar, erode, mas ela ainda assim guarda registros importantes, até mesmo desses eventos extremos que produziram erosão, né? Fases de erosão durante uma tendência geral, né, de progradação, né? Então, elas guardam registros importantes. E em estudando a barreira regressiva aqui do Cassino, no sul do Rio Grande do Sul, a barreira de Curumim, no norte do Rio Grande do Sul, e a barreira da Pinheira, em Santa Catarina, começaram a aparecer registros comuns, né? De formação de dunas parabólicas, né? De lençóis de areias transgressivos, né? E que mostravam idades comuns, né? Mostrando uma conexão climática, claro, bastante previsível, né? Uma extensão costeira aí de 700, 800 quilômetros, né? É claro que eventos meteorológicos e oceanográficos, né, muitas vezes atingem, né, não com igual intensidade, mas atingem, né, uma grande área como esta, né? Então essas conexões até eram previsíveis, né, e começaram a ser observadas, né? Mas aí então partimos para o interesse, né, da observação de potenciais teleconexões, que seriam conexões então entre áreas remotas, muito distantes, né, a nível global, né? E aí começamos a buscar registros, né, no sul da Austrália, né, em função da literatura que já mostrava, né, a formação de barreiras costeiras, né, como um sistema deposicional muito comum. Aliás, no sul da Austrália existem registros de até 12, 13, eventualmente 14 barreiras costeiras, né, formadas aí nos últimos 1 milhão e meio de anos, né? Praticamente ao longo de todo o quaternário, né? Quanto que nós aqui nos sentimos, né, privilegiados por termos registros de 4 barreiras costeiras, né? Lá no sul da Austrália, 12, 13, 14 barreiras costeiras, né, organizadas numa estratigrafia horizontal, né? Então, em 2015, né, também com uma estrutura facilitada pelo fato de que o parceiro de pesquisas, né, o Patrick Resp, saiu da Louisiana State University nos Estados Unidos, né, e ingressou na Flinders University, né, em Adelaide, né, sul da Austrália, né. Nós organizamos o meu segundo pós-doc, né, que se desenvolveu durante 6 meses, né, na Flinders University, e começamos a trabalhar sobre as barreiras holocênicas, né, do sul da Austrália. Eu considero que, infelizmente, né, em 2015, 6 anos atrás, né, nós ainda estamos, né, trabalhando no sentido de alavancarmos recursos para aprofundarmos, né, nossas investigações, né, sobre as barreiras costeiras do sul da Austrália, né. Já agora, pelo 4º ano consecutivo, estamos submetendo um projeto, né, capitaneado pelo Patrick Resp, né, ao Australia Research Council, o CNPq australiano, né. E esse ano estamos bastante esperançosos, né. Lá eles têm um sistema interessante, né. Quanto mais tu submetes um projeto de pesquisa para financiamento, aumentam as tuas chances, né. Então, na primeira vez que tu submete, tu tem 5 a 10% de chance. Na segunda vez, 20%, e vai aumentando. Cara, tu vai aperfeiçoando o teu projeto de pesquisa com as críticas recebidas, né? E é uma cultura um pouco diferente da nossa, né? Aqui, normalmente, a gente submete um projeto, não deu certo, já parte para outro projeto, né? Porque aquele projeto foi
não avaliado positivamente. Lá não, lá a cultura é a seguinte: tu submeteu um projeto, se tu acredita naquele projeto e ele não foi financiado, ok, submete ele novamente, agora aperfeiçoado, melhorado, né? Então, temos uma esperança de que em outubro deste ano a gente tem uma resposta positiva, quando aí então a gente vai ter recursos, né, significativos para incrementar, né, o nosso estudo sobre as barreiras australianas. Publicamos agora em 2020, né, um trabalho na Geomorphology, né, sobre a Young Husband Península, né, uma barreira holocênica com 190 quilômetros de extensão, onde a gente encontrou alguns registros de atividades climáticas, né, que podem vir a ter alguma relação, né, com atividades climáticas registradas aqui no sul da América do Sul, né. Recentemente, com um grupo de pesquisas, né, do pessoal do grupo do Jefferson Simões, né, o nosso glaciologista, né, na pessoa do Francisco Aquino, popular Chico Aquino, né, nós detectamos, né, aparentemente um evento oceanográfico extremo, né, que pode ter sido concomitante, né, ao sul da América do Sul e ao sul da Austrália, com um delay aí, com um intervalo aí de umas 24, 36 horas, né? Ou seja, um evento, né, com origem, né, no cinturão tempestuoso subpolar, né? A partir dali um evento oceanográfico, né? Claro que com diferenças, né, significativas, né, mas que atinge a costa do sul da América do Sul e o sul da Austrália com uma diferença aí de 24 a 36 horas, né? Então, isso alimentou a nossa esperança de que, eventualmente, talvez existam registros, né, preservados nas barreiras regressivas do sul da Austrália e aqui no sul da América do Sul, que sejam comuns, né? Com defasagens aí, talvez, de horas ou mesmo dias, né, que se tratando, né, ou em que sendo detectados e datados, né, pelas técnicas convencionais, né, dias, semanas ou meses, né, não representam nada, né? Então, não é uma missão muito simples, né, porque, como eu acabei de mencionar, eu posso ter um registro aqui que ocorreu 100 anos atrás, né? 100 anos mais tarde, um registro semelhante aconteceu no sul da Austrália. Quando eu dato eles por LOI ou por carbono 14, né, as diferenças, né, nas idades caem dentro do desvio padrão e eu acabo, de repente, interpretando como um mesmo evento, né? Então, não é uma missão muito simples, né? O grau de resolução das nossas técnicas geocronológicas provavelmente não vai diferenciar algo que aconteceu com uma diferença aí de horas, dias ou semanas, né? Mas existem aqueles eventos climáticos, né, mais globais, como a pequena idade do gelo, né? Ou um período mais quente que foi subsequente à idade do gelo. Esses sim com manifestações globais, né, preservando registros mais duradouros, né, envolvendo décadas e séculos. Esses registros, né, nós acreditamos que possam estar, sim, né, preservados em barreiras regressivas, né, pelo menos a nível de hemisfério sul, né. E nesse sentido a gente estabeleceu recentemente um contato com pesquisadores, né, de Moçambique, né, no leste da África, né, o Lucas Lavo, né, que fez doutorado no Brasil, né, na UFRJ, né, e que retornou a Moçambique, né, no sentido de, eventualmente, no futuro, realizarmos algum trabalho com as barreiras regressivas, né, do leste africano, né. Uma missão complicada, né, uma área de difícil acesso, né, perigosa, né, sob vários aspectos, né, e que acredito que, se isso for levado adiante, vai ser missão para pesquisadores, né, no futuro, né, que eventualmente venham a se interessar por esse tema, né. Para essa nova geração. Exato. Então, eu considero que a gente está dando uma arranhada, né, nesse tema, né,
tentando, né, buscando, né, observar, né, eventuais teleconexões de eventos aí que tenham durado, né, algumas décadas ou séculos, né, e que possam então ser reconhecidos, né, tanto aqui no sul da América do Sul, no sul da Austrália e eventualmente no sul-sudeste do continente africano. Certo. Dentro desse contexto, né, e no seu olhar, né, a gente falou aí, né, das gerações futuras e das teleconexões, da importância, você bateu aí várias vezes do mapeamento de detalhe, do mapeamento geológico de detalhe, enfim. Na sua visão, quão importante seria, se ainda haveria espaço, né, para o mapeamento geológico do quaternário, uma revisitação desse mapeamento desse quaternário costeiro, né, pelo Brasil todo, algo que já tinha sido realizado aí com mais esforço na década de 60, 70, mas hoje a gente tem trabalhos muito mais pontuais, mas não tem uma teleconexão aí, né? Então, como você acha que ainda existe espaço para esse tipo de trabalho? Você acha que o governo e as instituições elas deveriam se unir? Como foi? Você citou, né, o Geomar, né? Teve o Geocó. Enfim, você acha que a gente deveria partir para algum esforço nesse sentido de integração, inclusive? Olha, Ricardo, sabe que o mapeamento geológico da planície costeira do Rio Grande do Sul ele aconteceu num momento em que essa planície costeira era muito pouco conhecida, né? E as ferramentas para realizar esse mapeamento eram mais acessíveis, né? Basicamente, fotografias aéreas, né? Levantamentos aerofotogramétricos, né? E um suporte das cartas, né, do Exército, né? E trabalho de campo, né? Ou seja, né, percorrer a planície costeira como um todo, coletando dados, informações, né, essencialmente superficiais, né? E era uma lacuna de conhecimento, né? Nós temos a planície costeira, acho que mais desenvolvida, né? Talvez algo similar à nossa seja a planície costeira, né, da região norte, né? Só que com uma característica oceanográfica muito distinta, né? Uma região de meso, quase macro-maré, né? Então, distinta, né, por esse aspecto, né? Enquanto que nós aqui, com uma planície costeira representando praticamente 1/5 da área do estado, isso já dava uma importância muito grande, né? A necessidade de ela ser bem conhecida. 1/5 da área do estado representada por planície costeira. Então, esse mapeamento foi feito dominantemente nos anos 70 e 80, né? Mas esse trabalho não parou, né? Ou seja, tem sido feitas atualizações, né? A CBRM, o Serviço Geológico Brasileiro, né, tem feito uso dessas novas informações, né, em atualizações relativamente recentes, né, dos mapas geológicos do Rio Grande do Sul, né. E então acho que hoje existe uma outra dinâmica, né, do trabalho de mapeamento. Hoje, rapidamente, com recursos, né, de sensoriamento remoto, né. Agora os modelos digitais de terreno, nossa, o que foi feito em 10 anos de trabalho, eu acho que hoje se faz mais rapidamente, né, num projeto aí de 1 ou 2 anos, né, para mapear uma planície costeira como a do Rio Grande do Sul. Ou seja, as novas tecnologias, né, aceleraram isso. Então, acho que hoje, quando alguém quer trabalhar, por exemplo, com a planície costeira, né, do sul da Bahia, né, eu acho que rapidamente, com essas novas tecnologias, né, esse reconhecimento é feito, né, e com algumas validações, né? Ou seja, determinada estrutura morfológica foi reconhecida, vai ao campo, né? Coleta dados, né, em um ou outro local e tu já tens, né, uma caracterização relativamente completa, né, da geologia de superfície, né? Então, acho que hoje a dinâmica é outra, né, em função das novas tecnologias, mas sim, é um dado fundamental, né?
eu digo que a nossa geologia de subsuperfície, que começou a ser desvendada a partir de 2000, né, nesses últimos 20 anos, né, foi fundamental esse reconhecimento prévio, né, da geologia superficial, né. Então, na verdade, isso acho que é algo... Mas aí, então, básico, aí a lacuna, né, hoje está na subsuperfície. Eu acho que hoje, rapidamente, tem um custo mais alto, né? A execução de uma sondagem, né? A aquisição de equipamentos, né? De sísmica de reflexão terrestre, né? Que hoje já não são tão mais buscados, né? Em função do GPR, né? Que veio para suprir essa lacuna, né? E pela agilidade que representa o GPR, né? Ele é barato, então, portátil. Essas coisas foram barateando, se tornando portáteis, né? Então, hoje essas coisas são feitas juntas, né? Ou seja, o mapeamento geológico superficial é feito, acho que rapidamente, né, com recursos de sensoriamento remoto, né, e imediatamente, né, esse mapeamento geológico já ajuda a orientar os locais onde a gente necessita, né, uma geofísica, né, realizada por GPR. O GPR já nos orienta a nossa sondagem, ou seja, essas coisas são feitas, né, integradas, né? Simultaneamente, quase que simultaneamente. Né? Sérgio, você trouxe um dado aí, né? 1/5 do estado do Rio Grande do Sul é composto basicamente por planície costeira. Né? E aí eu te pergunto, como que você vê esse conhecimento gerado por você e pelo seu grupo em termos de estarem sendo empregados por gestores e tomadores de decisão nos diferentes níveis, né? Municipal, as secretarias do ambiente, da defesa civil, ou do planejamento, o estadual e o federal. Bom, isso várias pessoas partilham da mesma opinião, né? Infelizmente, existe uma deficiência de comunicação, né? Não só nossa com a sociedade, ou seja, de colocarmos os nossos resultados, as nossas descobertas de uma forma mais facilmente consumida, entendida pelo público leigo, né? Então essa comunicação não existe, e também com os poderes municipais, estaduais e federais, né? Talvez a nível federal, né? Já que as agências de financiamento são dominantemente federais, né? O conhecimento daquilo que nós estamos desenvolvendo, né, seja mais facilmente acessado e conhecido. Agora, a nível municipal e estadual, a gente se depara a todo momento, né, com uma quase que total desconexão, né? A nível estadual, né, os nossos representantes pouco sabem do que nós estamos fazendo, o que nós já conhecemos, né, e de que forma isso poderia ser útil, né, para o planejamento da ocupação, do espaço físico, né, do desenvolvimento de diferentes atividades humanas, né. A gente sempre sente essa falta, né, de comunicação, de conexão, né. Justamente, só para complementar, a importância direta para a sociedade desses trabalhos que vocês vêm fazendo ao longo de anos aí, né? Obviamente, o desenvolvimento de recursos humanos já foi tratado aqui, né? Claro, mas mais especificamente, né? Não, eu vejo, eu não sou a pessoa que faz essa entrega, né, do nosso produto para gestores municipais e estaduais, né? Aliás, quando eu tive a oportunidade de entrar nesse tipo de relação, eu tive uma reação contrária e me recolhi, né? Tanto que aquilo que me dá prazer em realizar é o planejamento, a obtenção do dado de campo, a análise dos resultados e a elaboração de um documento na forma de um artigo científico, né? Mas durante algum tempo eu ficava com aquela sensação, ok, eu estou fazendo isso para minha satisfação pessoal, né? Mas isso tem que ter alguma utilidade. Ninguém está botando dinheiro, financiando projetos de pesquisa para que o Sérgio fique feliz da vida, né, na casa dele, escrevendo artigos e, ó, que legal, né?
mas ao mesmo tempo eu tinha uma certa aversão a esse contato. Eu tive uma única experiência de consultoria em 2000, né? E findo aquele trabalho, eu decidi, não, eu não trabalho mais com consultoria, né? Não tive prazer e antevi problemas que poderiam vir a acontecer e que não iam me agradar muito, né? Então, eu nunca me senti talhado a ser aquela pessoa, né? A ser um administrador, por exemplo, embora tenha administrado o SECO durante 4 anos, o Departamento de Geologia por 3 anos e meio, ou seja, na verdade, eu sempre senti uma obrigação minha. Eu estou dentro dessa estrutura, ela tem que ser administrada por todos em algum momento, então eu vou dar minha contribuição. Então, mas algo sempre feito muito pensado. É minha obrigação, mas eu não sou um administrador, né, com inclinações, né, para a administração. Tem gente que gosta. E também não tem essa inclinação de fazer essa relação, esse contato com os gestores municipais e estaduais, né? E fiquei muito feliz quando o gerenciamento costeiro começou a se desenvolver mais na nossa instituição, quando então eu percebi que colegas meus estavam pegando os nossos resultados, nossos trabalhos e tornando eles, né, úteis, né, para os gestores estaduais e municipais. E aí eu fiquei mais confortável, né, ao perceber que, ok, eu sou feliz fazendo isso, mas sendo feliz fazendo isso, eu estou gerando uma informação que está sendo útil. Não sou eu que estou transformando ela de uma maneira mais acessível e aplicada, mas existem colegas que estão trabalhando dessa forma, né? Então aí eu fiquei mais calmo, mais tranquilo, né? E vejo como fundamental, né, muitos dos resultados que a gente gera, né, para um bom uso dos gestores municipais e estaduais, né? Só que, infelizmente, aí entram outros aspectos, né, de natureza política que muitas vezes, né, não necessariamente, né, resultam num bom uso, né, da nossa informação, da ciência que a gente pratica, né? Mas a gente percebe, sim, né, em alguns, mesmo vários momentos, né, a importância de nós termos apresentado ao longo desses anos, né, esse mapeamento geológico superficial e esse comportamento evolutivo dos sistemas deposicionais, né? Então, dessa forma que eu vejo que colegas que se dedicam e que gostam dessa atividade, eles têm feito, né, uso, sim, do nosso conhecimento gerado, né, em benefício, né, da sociedade, né, na forma daquilo que é importante para os gestores municipais e estaduais, né, colocarem, né, naquele plano de desenvolvimento, né, a nível municipal e estadual. Né. Mas, infelizmente, né, nos falta uma política de mais longo prazo, né? Então, o Elírio, né, nosso colega, né, o Antônio Klein, também em Santa Catarina, né, há mais de 20 anos, tentaram desenvolver aquele programa de segurança de praias, né? Puxa vida, algo extremamente útil, né, para o banhista, para o usuário da praia, né, como atividade de lazer, né? Temos certeza que durante 1 ou 2 anos em que esses programas foram mais ativos, Santa Catarina ainda tem esse programa, acho que de um modo mais permanente, mas no Rio Grande do Sul, o Corpo de Bombeiros e algumas pessoas do Corpo de Bombeiros, e aí eu faço a menção, na época Capitão Mocelin, hoje Coronel, provavelmente Coronel reformado Mocelin, abraçou esse projeto de segurança nas praias. Exatamente. E introduziu dentro da corporação. Exatamente. Hoje não existe praia de Santa Catarina que tu vá durante o verão que não tem uma bandeirinha sinalizando uma corrente de retorno. No Rio Grande do Sul, infelizmente, essa causa não foi abraçada, né? E a iniciativa do Elírio, né, de 20, 15 anos atrás, ela não evoluiu, não prosperou, né? Mas isso, né, às vezes é muito pontual por iniciativas pessoais, né, de um comandante da época, né? Mas muitas vezes cria-se a cultura, né? E já existe essa cultura, né, do Programa de Segurança de Praias em Santa Catarina, né? O que não aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, mas o Estado poderia ter essa política, né, de mais longo prazo, né, e que salva vidas, né? Ela tem justificativa imediata, né? Conhecer como funciona, né, um sistema praial, né? Informar para a sociedade, né, como é que a praia funciona, né, de forma que todo mundo usufrua da praia
como um local de lazer com segurança, né? E só para dar um exemplo, né, do que seria uma aplicação imediata, né, de conhecer como funciona um sistema, né? Eu acho que o exemplo fica também aí quando a sociedade abraça a causa, ela se perpetua, né? Então existem várias iniciativas, várias ideias, vários projetos que são desenvolvidos, né? Tanto de preservação de fauna e flora marinha, preservação das dunas frontais, preservação da tartaruga marinha, a proteção, segurança ao banho de praia. Então, quando essas causas também são abraçadas pela sociedade, elas prosperam com uma longevidade maior e tornando-se parte cultural até das pessoas, né? Então, Sérgio, eu tenho que te agradecer por esse bate-papo, tá muito interessante. A gente já está partindo para as questões finais do programa, aqui do programa Beca Consciência. Se vocês estiverem gostando, não esqueçam, deixem um like, comente, compartilhe esse vídeo, que é importante para termos mais do que o crescimento do canal, mas essa interação com o nosso público, né? E agradeço novamente as pessoas assíduas. Eu não vou começar a citar nomes aqui, mas já tem uma lista grande, então é muito legal. O programa é feito para vocês, para todos nós que nos interessamos por ciência, por cultura, por sociedade, pelas pessoas, né? Um dos objetivos é a curadoria da memória científica, então saber quem são, quem foram, e os professores, pesquisadores, enfim, que auxiliaram a construção desse campo das ciências naturais, das geociências, das ciências marinhas no Brasil. Entre eles, aí, nossos entrevistados, e hoje, aqui, o professor Sérgio de Nemburgo. Sérgio, você já foi presidente da ABECO, eu lembro, 2001, né? Vice-presidente. Vice-presidente. Em Tramandaí, você era o vice-presidente? Vice-presidente, Então, essa foi a minha primeira vez que eu fui para a ABECO. E qual é a importância da ABECO para você e da década dos oceanos? Já que o tema do 18º Congresso da ABECO, que será em 2022, em Porto Seguro, aqui na Bahia, o tema provocativo é a década dos oceanos. Então, duas perguntas. A importância da ABECO para você e da década dos oceanos. A ABECO, eu tive o primeiro contato com a ABECO no seu primeiro congresso, realizado em Porto Alegre, em 1987. Né? Minha primeira apresentação em congresso. Então, ali eu conheci pela primeira vez pessoas como Bruno Turco, que trabalha com o Quaternário Continental, né? O próprio Landim estava lá naquela oportunidade, Kenichido Sugio, né? Essa turma aí que fundou a ABECO, né? E que realizou o primeiro congresso lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, lá no Instituto de Pesquisas Hidráulicas, né? Bom, desde então eu passei a frequentar todos os congressos da ABECO, talvez com algumas lacunas, né? E sempre vi também o fato de estar envolvido com a ABECO quase que também uma obrigação. Bom, todos estão colaborando com a organização dos congressos, né? Assim como eu comentei há pouco que academicamente, embora sem inclinações, eu me senti obrigado a colaborar com a administração, portanto, isso me levou a ser diretor do SECO, chefe de departamento, né? Também, né, com relação aos congressos da ABECO, né, a partir do momento em que se buscava, né, uma periodicidade, né, bianual para a realização dos congressos, né, nós em 1999, 1998, começamos eu recém tinha voltado da Austrália, né, a pensar, bom, quem sabe, né, não é a nossa hora, né, de trazermos novamente congresso aqui para o Rio Grande do Sul, né? E aí começamos a conversar e montamos uma proposta, né? Em 99 apresentamos lá em Porto Seguro e ela foi aprovada, né? E aí organizamos então o congresso da ABECO de 2001, né? Que voltava então ao Rio Grande do Sul, né? Bom, então fim do congresso, né? Fiquei relativamente satisfeito, foi uma presença importante, acho que 300 pesquisadores, né? Acho que foi um dos momentos assim que os congressos, né,
aquele final do século passado, início do século presente, assim, a gente tinha em média 300 pesquisadores, né, um pouco mais, um pouco menos por evento, né, que era um número significativo, né, na época, né. E o Congresso da Becua, até hoje, ele é o Congresso Nacional do qual eu participo. Eu, de certa forma, né, eu tenho uma rotina na minha vida, eu participo dos congressos da Becua, é o meu congresso nacional, e o International Coastal Symposium é o meu congresso internacional, né? Agora também o Congresso Internacional de Pesquisa Eólica também tem me interessado, né? Mas o da Becua é quase que uma obrigação, né? E nos congressos da Becua, aquela confraternização, congregação com pessoas, né, de todo o Brasil, eventualmente do exterior, né, aquela parte de um congresso que é fundamental, né, e que a gente sente falta agora, o participar de congressos online, como foi o International Coastal Symposium de Sevilha, que era para ter sido em 2020, aconteceu em 2021 no modo online. Muito frustrante, né? Tu tens uma participação limitada, né, e aquela articulação, aquelas discussões, conversas em jantares, em almoços, né, com pesquisadores, muitas vezes produz um resultado para o Congresso muito mais importante do que a tua apresentação e a discussão em função daquilo que foi apresentado, né? Então, eu considero, né, a Becua como associação, uma iniciativa, né, nossa, de extrema importância, né, e que consolidou acho que o mais importante congresso, né, voltado ao estudo do quaternário no Brasil e talvez até da América do Sul, né, onde a gente tem tido a oportunidade de estabelecer relações de contato, né, gerando, né, projetos de pesquisa, né, interinstitucionais, né, debates, sem sombra de dúvida, também extremamente importantes, né? E agora, enquanto nós estamos nos aproximando do encerramento dessa nossa conversa, né, eu estava me dando conta da importância dessa tua iniciativa, Ricardo, porque pode ser um sentimento meu, né, mas nesses últimos anos eu acho que a Becua se enfraquece um pouco, né? Claro que, né, os dinossauros que deram início à Becua, né, o professor Kenichiro Sugi, o Luiz Martin, né, já não estão mais na ativa, ou já, né, estão com uma idade avançada, né, e ao natural se retiraram, né, e é mais ou menos como aquela empresa, né, em que tu passa a empresa de uma geração para uma nova geração, a continuidade da empresa, ela é crítica, né. Então, eu acho que, nesse sentido, o Rodolfo Angulo foi uma figura extraordinária, fundamental para a manutenção da Becua, para a sustentação da Becua, junto com a Célia, né, a Regina, né, Instituto Geológico de São Paulo. Eu acho que são pessoas que seguraram a peteca da Becua, né, a Célia e o Rodolfo Angulo, né, Rodolfo Angulo, inclusive, assumindo a revista da Becua, né. Tivemos alguns momentos assim, né, críticos, né, que foi aquele congresso da Becua que foi realizado na Argentina, né, que acabou se mostrando não sendo uma boa ideia, né, e tivemos agora essa situação em que temos uma interrogação, né, com relação à realização do próximo congresso. Menos mal que ele é no ano que vem, né, Ricardo? Né? Então, acho que estaremos todos vacinados e presentes, né? Ele foi Mas eu acho que a Becua... Ele foi adiado, né? Foi adiado, né? Era ocorrer este ano, mas por conta da pandemia, aí foi resolvido adiarmos justamente para não perder essa característica que você presencial, falou, presencial é fundamental num congresso, acho que é a parte mais importante. Então, nesse sentido, Ricardo, do Becua, com certeza é muito importante essa parte presencial. Mas nesse sentido, né, de segurar a peteca da associação, eu acho que essa tua iniciativa, assim, ela injetou
um ânimo assim, né? Reaproximou as pessoas, né, nesse momento, né, relativamente dramático, né, que eu acho que vai ser fundamental. Eu acho que por várias razões as pessoas vão estar assim pulsando de vontade de estar nesse congresso da Beco de Porto Seguro. E aí convergem fatores importantes, né? Não só essa necessidade de vida que todo mundo está tendo, né? O local é um local bastante atraente, isso tem sido importante para os congressos da Beco, né? É inevitável, né, a gente reconhecer que o local de realização do congresso ele é um fator, né, de atração, né? Então, eu acho que, começando por essa tua iniciativa, né, de aproximar as pessoas, né, de oportunizar aqueles que estão começando a conhecerem um pouco, né, da história, né, dos pesquisadores, né, que tem se dedicado ao estudo do quaternário, eu acho que tudo isso é uma injeção de ânimo, né? E juntando isso com a vontade de viver que todo mundo vai ter em 2022, eu acho que esse congresso da Beco em Porto Seguro tem tudo para ser assim um momento de rejuvenescimento, de resgate, né, e de reestruturação e fortalecimento da nossa associação, né? Então, sendo otimista, é o que eu estou esperando para esse congresso. Não botando pressão em cima do organizador do próximo congresso, mas eu acho que nesse sentido, acho que as coisas vão estar facilitadas, porque as pessoas vão estar ávidas, né, por participar desse congresso da Beco, né? E isso muito, não só pela situação dramática em que a gente se encontra, mas por essa tua iniciativa aí de reaproximar as pessoas, né, oportunizar que as pessoas contassem histórias, né, e história é algo que anima, né, pessoas que, por exemplo, estão começando agora a sua carreira acadêmica, né, que muitas vezes se identificam, né, com partes da história de cada um, né. Então, acho que a tua iniciativa, assim, ela foi importantíssima, né, para resgate, para uma Beco fortalecida, né, nos próximos anos. E eu agradeço, claro, as suas palavras, e essa história, para mim, é fundamental, né? Todos nós temos nossos heróis, nossos ídolos, e, bom, tem quem considere o rei do futebol, o rei do voleibol, o rei da natação. Bom, mas para mim e para muitos aqui, abecuanos e cientistas, os nossos ídolos estão aqui, presentes, fazendo ciência, ensinando, divulgando. Então, é mais do que justo essas pessoas contarem a sua história, né? Então, é essa história que a gente gosta de ouvir, né? Quem nunca... Não, talvez não, mas quem nunca participou de um mapeamento de campo, né? E aí se conta as histórias, se aproxima, e os congressos servem para isso mesmo, Sérgio. Então, para finalizarmos, uma palavra sobre a década dos oceanos. Bom, são 10 anos, né? Acho que de 2021 a 2030, né? Em que, por iniciativa, acho que da ONU, né, a Organização das Nações Unidas, né, se não estou enganado, né, em termos globais, a gente vai procurar dar uma atenção mais especial aos oceanos, né, buscando, né, a sustentabilidade, né, e eu acho que durante muito tempo, né, a gente considerou, acho que o oceano como um corpo de água, né, 75% da superfície terrestre, né, mas se a gente olha o diâmetro da Terra, é uma lâmina d'água, né, mas a gente sempre considerou o oceano talvez com uma grande capacidade de recuperação, de autorrecuperação, né, ante as agressões que ele sofre, né, mas eu acho que nos últimos anos ficou muito claro, né, com documentários, imagens alarmantes, né? Por exemplo, do problema do plástico, né? Nos oceanos, né? E o fato de que, nossa, ele é um regulador climático, ou seja, quanto mais nós desenvolvemos conhecimento acerca dos oceanos, mais
foi crescendo a percepção de que nós somos absolutamente dependentes, né, de todos os compartimentos, né, terrestres, né, a hidrosfera, a criosfera, né, a biosfera, né. Então, eu acho que nós temos um conhecimento já muito grande gerado acerca dos oceanos, né, e que exige que as novas gerações tenham esse conhecimento também, né? E aí entra novamente aquela questão, né? De que forma a gente pode informar a população como um todo, né? Através de uma linguagem mais acessível, né? Aquilo que nós sabemos com relação ao comportamento dos oceanos, a importância dos oceanos na nossa vida, né? E essa talvez seja a nossa missão mais difícil, né? Ou seja, né, o Ricardo conhece, né, o comportamento geral dos oceanos, o Sérgio conhece um pouco, né, e a gente reconhece a importância, né, dele. Né, mas aquela pessoa que, quando tu frequentas, né, ali a Praia do Forte, em Salvador, tu vê que ela chega ali, ocupa a praia, quando ela sai, tu olha ali, tá, tem sinais da passagem dela por ali, bagana de cigarro, copo plástico, né? No geral, eu acho que é uma geração intermediária entre a nossa e a dos nossos filhos. Eu vejo que nossos filhos, aí eu coloco essas crianças ou adolescentes ou jovens adultos com 20, 25 anos, né? Já um pouco mais conscientes, né? Do papel que eles têm, né, na preservação de um mundo sustentável, né? Mas aí a gente cai, né, infelizmente, né, Ricardo, naquele problema da educação, né, em que países, né, com uma educação muito atrasada, né, com uma situação de pobreza extrema, né, fica difícil tu cobrar, né, que o camarada que vive lá numa palafita, né, não coloque seus dejetos e seu lixo diretamente num mangue, né, que alternativa ele tem, né. Então acho que o nosso grande desafio é este, né? Incrementarmos a educação de uma maneira geral, né? A educação com relação à importância da sustentabilidade do planeta como um todo e, em particular, com relação à década dos oceanos, né? Arranjarmos, né, instrumentos de conscientização, de passagem desse conhecimento para a população como um todo, né? Todo mundo saber direitinho que o seu papel é fundamental também, né? Dentro desse ciclo, né? De vida, né? Para nós que já trabalhamos com isso, acho que, né, não muda muita coisa, mas para as gerações aí um despertar. Para encerrarmos, Sérgio, eu agradeço novamente. Uma palavra final para uma mensagem final. Poxa vida, uma mensagem final. Eu não sou muito bom nisso, né? Mas no que diz respeito à nossa associação, ao quaternário, né? Enfim, né? Eu acho que sejam felizes, né? Ou seja, busquem fazer aquilo que vocês gostam de fazer, né? Tentem observar se isso, né, ajuda a comunidade como um todo, né, em cima daquilo que eu há pouco mencionei, que houve um momento em que eu me sentia meio egoísta, né, buscando apenas o meu prazer por estar estudando as barreiras costeiras, né, mas ainda assim, se nós estivermos fazendo algo sério, né, com dedicação, né, na nossa área de pesquisa, né, inevitavelmente aquilo vai se reverter em benefício para outros, né? Então, eu acho que fundamentalmente isso, né? Acho que desempenhem suas atividades, né, dentro da nossa área de pesquisa, né, dedicada ao quaternário, né, com a maior dedicação possível, né, estando sempre atentos, né, aquelas lacunas de conhecimento que são importantes, que são fundamentais, né? E acho que é isso, Ricardo, né? Tá certo, Sérgio. Obrigado.
seguimos em frente, que a vida não espera. Um abraço. Ok. Abraço a todos, tá?